Este é o quinto módulo do projeto Gaia Nefelibata, Filosofia em Território Virtual, e ele é coordenado pelos professores Maxwell Moraes de Lima Filho, da Universidade Federal de Alagoas, e pelo professor Rafael dos Reis Ferreira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e tem como tema a filosofia da mente e os níveis do processo cognitivo. Nesse primeiro vídeo, o professor Maxwell abordará o principal problema da filosofia da mente, o problema mente-corpo. Ele nos mostrará que esse problema possui caráter ontológico e está relacionado com as seguintes questões. Qual a relação entre a mente e corpo? Mental e físico são categorias ontológicas mutuamente excludentes? Processos mentais podem ser reduzidos a processos neurobiológicos? Assim, neste primeiro vídeo, o professor Maxwell apresentará as seguintes correntes da filosofia da mente. Primeira, dualismo de substância. Segunda, dualismo de propriedade. E terceira, behaviorismo analítico. O professor Maxwell apresentará também algumas críticas a essas três correntes, a partir das objeções lançadas pelo filósofo John Searle, que há 4 décadas propôs o naturalismo biológico como solução ao problema mente-corpo. Espero que vocês gostem deste quinto módulo. Não deixem de curtir nossas mídias sociais, de se inscrever no nosso canal no YouTube, de seguir o nosso Instagram e o nosso Facebook. E com a palavra, o professor Maxwell. Olá, eu sou o Max, professor da Universidade Federal de Alagoas, juntamente com meu amigo Rafael Ferreira, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, apresentaremos o quinto módulo do projeto de extensão Gaia Nefelibata, que tratará sobre filosofia da mente e os níveis do processo cognitivo. No primeiro e no segundo vídeo desse módulo, trataremos do principal problema da filosofia da mente, o problema mente-corpo. Esse problema possui um caráter ontológico e está relacionado com indagações do seguinte tipo. Qual a relação entre a mente e o corpo? Mental e físico são categorias ontológicas mutuamente excludentes? Processos mentais podem ser reduzidos a processos neurobiológicos, entre outras questões semelhantes. Dessa maneira, apresentaremos de modo breve as linhas gerais de 6 correntes nos 2 vídeos. Do dualismo de substância, do dualismo de propriedade, do behaviorismo analítico, da teoria da identidade mente-cérebro, do funcionalismo e do fisicalismo eliminativista. Nesse primeiro vídeo as 3 primeiras, no segundo vídeo as 3 últimas. Também apresentaremos algumas críticas a essas 6 correntes da filosofia da mente, valendo-nos sobretudo daquelas objeções lançadas pelo estadunidense John Searle, filósofo que escreveu relevantes livros, como é o caso da obra Redescoberta da Mente, e que propôs há 4 décadas o naturalismo biológico como solução ao problema mente-corpo. Aproveitando aqui a deixa, já antecipo o convite para o 6º módulo desse projeto de extensão Gaia Nefelibata, que tratará especificamente do naturalismo biológico de John Searle. Feito esse preâmbulo, vamos direto ao ponto e cuidemos de apresentar uma visão panorâmica do mais relevante tópico da filosofia da mente. Para Searle, nem é verdade que o problema mente-corpo seja insolúvel, nem que seja necessário um projeto de naturalização para atacá-lo, pois bastaria reconhecermos que os fenômenos mentais são características de nível superior causadas e realizadas no sistema nervoso para resolvê-lo. Vamos a uma citação de Searle para ilustrar esse ponto. Ele diz: o famoso problema mente-corpo, fonte de tanta controvérsia ao longo dos 2 últimos milênios, tem uma solução simples. Aqui está ela. Os fenômenos mentais são causados por processos neurofisiológicos no cérebro e são, eles próprios, características do cérebro. Os dualistas de propriedades pensam que o problema mente-corpo é espantosamente difícil, talvez completamente insolúvel. Os materialistas concordam que, se a intencionalidade e a consciência realmente existem e são irredutíveis a fenômenos físicos, então de fato haveria um difícil problema mente-corpo. Mas eles pretendem naturalizar a intencionalidade e talvez também a consciência.
Por naturalização de fenômenos mentais, eles entendem a sua redução a fenômenos físicos. Fim de citação. Perpassando as incontáveis divergências teóricas entre dualistas e fisicalistas, se encontraria um liame terminológico herdado de Descartes, que contrapõe o físico ao mental. Essa distância substancial do mundo, por sua vez, teria sido útil para superar o aparente conflito entre religião e ciência no século XVII. Sendo assim, os assuntos concernentes à alma e à moral humanas seriam tratados exclusivamente pela religião, enquanto os cientistas se debruçariam sobre os mais diversos fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos, etc. Em realidade, não houve uma completa superação do conflito, como o próprio Searle adverte, haja vista que Galileu se retratou perante a Igreja e Descartes se mudou para a mais tolerante Holanda. Interessante notarmos que o filósofo britânico Riley também menciona os pensadores italiano e francês na origem do erro categorial presente na doutrina do fantasma na máquina. Porém, no que se refere ao conflito entre religião e ciência, Riley o restringe à esfera pessoal de Descartes, que aceitou o mecanicismo galilaico somente na esfera corpórea. Cito Riley. Quando Galileu mostrou que os seus métodos de descoberta científica eram capazes de estabelecer uma teoria mecânica que abrangeria todos os ocupantes do espaço, Descartes encontrou em si próprio duas razões em conflito. Como homem de gênio científico, não tinha outro remédio senão sancionar as descobertas da mecânica. Ao passo que, como homem religioso e moral, não poderia aceitar, como Hobbes aceitou, os desencorajantes corolários dessas descobertas, ou seja, que a natureza humana difere apenas em grau de complexidade do mecanismo de um relógio. O mental não poderia ser uma variedade do mecânico. Fim de citação. É justamente contra essa visão que o autor da Redescoberta da Mente defende que o passo que devemos dar antes mesmo de iniciar a investigação é abandonar o dualismo conceitual que está presente nas concepções mais díspares do espectro da filosofia da mente. O dualismo de substância, o dualismo de propriedade, o materialismo, o monismo, o behaviorismo, a teoria da identidade, o funcionalismo e a inteligência artificial forte. Se largarmos o dualismo conceitual, dissolveríamos o falso dilema que nos faz acreditar que ou defendemos uma concepção dualista ou uma fisicalista, como ostenta Searle nesta passagem. Então vamos a um trecho do John Searle. Ele diz: os filósofos analíticos, juntamente com o restante da tradição cartesiana, assumiram de modo característico que mental implica não material ou imaterial e que material ou físico implica não mental. No entanto, quando se reflete sobre o modo como o cérebro opera, tem-se a impressão de que ambos os pressupostos são obviamente falsos. Fim de citação. Feitas essas ressalvas, exporemos as críticas que Searle tece às principais correntes da filosofia da mente, começando pelo dualismo de substância. Em relação à história da filosofia, rastreamos versões dessa concepção sendo defendidas por pensadores desde a Grécia Antiga, sendo Platão o mais insigne entre eles. Também registramos brevemente que o dualismo de substância se configurou como uma posição padrão, tanto na patrística como na escolástica, e foi defendida por eruditos do porte de Agostinho e de Tomás de Aquino. Em que pesem todos esses antecedentes, a versão do dualismo de substância que é levada em consideração pela maioria dos filósofos da mente é aquela consumada na obra de René Descartes. Em resumo, o filósofo francês propõe uma cisão entre o domínio físico, res extensa, que é a substância material ou física, e o domínio mental, res cogitans, que é a alma ou mente ou substância mental. Para fundamentar a dualidade ontológica, o filósofo francês parte do princípio de distinção para afiançar a possibilidade de concebermos claramente que a discriminação e a independência entre corpo e alma decorrem do fato deles assim terem sido produzidos por Deus. Mas, afinal de contas, em que reside a diferença fundamental entre esses dois domínios ontológicos? Descartes responde a esse questionamento afirmando que a característica crucial dos corpos é a extensão e a da alma, o pensamento. Vamos às próprias palavras do Descartes. Ele diz o seguinte: e, embora eu tenha um corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado,
Todavia, já que, de um lado, tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, e que, de outro, tenho uma ideia distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele. Fim de citação. Seguindo o raciocínio cartesiano, ao examinar meu corpo ou outro qualquer, como uma mesa, por exemplo, constataremos que ele tem uma extensão e a partir disso poderemos falar algo como meço 1,74 m. Conquanto não faria sentido algum aferirmos ao pé da letra o cumprimento da minha crença na democracia. Logo haveria uma diferenciação ontológica entre o meu corpo, que seria a coisa física ou substância extensa, e a minha mente, que seria a coisa não física ou substância pensante. A coisa extensa é não pensante e a coisa pensante é não extensa. Decorre diretamente dessa distinção a irredutibilidade e a independência do mental em relação ao físico. E entre outras coisas, isso significa que não há nenhum impedimento para a persistência de minha alma após a morte do meu corpo. Vamos às palavras do próprio filósofo francês René Descartes. Ele diz o seguinte: o corpo humano, na medida em que difere dos outros corpos, é constituído por certa configuração de membros e de outros acidentes desse modo, ao passo que a mente humana não é constituída dessa maneira, a partir de acidentes nenhuns, mas é pura substância. Pois, embora todos os seus acidentes se modifiquem, ela entende umas coisas, quer outras, sente outras, etc., nem por isso a própria mente torna-se uma outra. Ao passo que o corpo humano torna-se outro, em virtude apenas de que se modifique a figura de qualquer uma de suas partes. Disto se segue que tal corpo morre muito facilmente, enquanto a mente ou a alma do homem, o que não distingo, é imortal por sua natureza. Fim de citação. Já em sua época, o filósofo francês foi criticado por defender a interação entre esses dois tipos totalmente diferentes de substância, porque restou inexplicado como algo físico causaria algo mental e, inversamente, como o mental atuaria sobre o físico. Na tentativa de resguardar seu posicionamento interacionista, ele recorreu à glândula pineal e aos espíritos animais, resguardando aquela a sede da alma e conferindo a estes últimos a função comunicativa entre as duas substâncias. Todavia, Descartes nos alerta para não olvidarmos que o contraste metafísico entre espírito e matéria não impede a sua íntima conjunção com uma totalidade coerente. Vamos novamente às palavras de Descartes. Ele diz: a natureza me ensina também, por esses sentimentos de dor, fome, sede, etc., que não somente estou alojado no meu corpo como um piloto em seu navio, mas que, além disso, lhe estou conjugado muito estreitamente e de tal modo confundido e misturado, que compõe com ele um único todo. Fim de citação. Para Coutigan, seria incorreto enquadrar a posição de Descartes como um dualismo, pois existem atributos humanos que não se encaixariam nem como modos de extensão, nem como modos de pensamento, haja vista que seriam o resultado da união de ambos. Sendo assim, como os fenômenos psicofísicos não se identificariam nem aos fenômenos físicos nem aos mentais, estaríamos diante de um trialismo cartesiano. Para justificar sua linha de raciocínio, Coutigan menciona uma carta que Descartes enviou à Rainha Elizabeth em 1643, na qual o filósofo francês reconhece a existência de 3 categorias ou noções primitivas. A forma e o movimento se relacionam à extensão, a compreensão e a vontade ao pensamento e as sensações e paixões à união entre o corpo e a alma. Independentemente de qual leitura exegética prevaleça, dualismo ou trialismo, o ponto é que os expedientes da glândula pineal e dos espíritos animais utilizados por Descartes estariam longe de serem satisfatórios. Por um lado, é incoerente delimitar a alma na glândula pineal, porque a res cogitans é uma substância não extensa e, portanto, sem localização espacial. Por outro, ainda que se considere que os espíritos animais sejam constituídos de uma substância física bastante delicada, permanece aberta a questão original. Como os espíritos animais, que possuem massa e são espacialmente situados, são capazes de interatuar com a substância imaterial.
Não obstante as críticas direcionadas ao dualismo de substância ao longo dos séculos e o fato dele ser minoritário no ambiente acadêmico atual, não devemos esquecer que essa concepção está intimamente afinada, tanto com o senso comum quanto com o pensamento religioso, pois muitas religiões defendem uma separação entre a alma e o corpo. Para o autor da Redescoberta da Mente, no entanto, essa corrente seria inconciliável com o arcabouço conceitual proveniente das ciências da natureza, segundo o qual as características de nível superior se fundamentam na microestrutura, o que nos impede de tratarmos a consciência como se fosse uma substância distinta ou uma entidade adicional ao substrato físico. Nesse sentido, Searle assevera que por ser causada e realizada neurofisiologicamente é que a consciência não passa de uma característica de nível superior do sistema nervoso. Citemos Searle. Ele diz o seguinte: o cheiro da flor, o som da sinfonia, os pensamentos sobre os postulados da geometria euclidiana, tudo é causado por processos biológicos de nível inferior no cérebro. E, até onde sabemos, os elementos cruciais são os neurônios e as sinapses. Assim, é possível resumir da seguinte maneira as duas relações cruciais entre consciência e cérebro. Os processos neurônicos de nível inferior no cérebro causam a consciência, e a consciência é apenas uma característica de nível superior de um sistema composto de elementos neurônicos de nível inferior. Fim de citação. Obviamente, esse modo de pensar vai de encontro à tese central do dualista de substância, de que a distinção ontológica entre os dois domínios sustenta que o físico tem um modo de existência diferente do mental. Portanto, ao defender que a consciência é uma característica emergente do sistema nervoso, o filósofo estadunidense está propondo que o âmbito físico é mais abrangente do que o dualista de substância poderia supor, pois a mentalidade é física. É somente a partir disso que compreendemos a revisão do adágio cartesiano pretendido por Searle quando afirma que sou um ser pensante, portanto, sou um ser físico. Mais do que isso, como a consciência emerge da organização e da complexidade físicas, Searle também discorda do posicionamento cartesiano de que os animais não humanos são autômatos, haja vista que o grau de semelhança conosco, principalmente com os primatas, leva-nos na direção contrária. Então vamos citar mais uma passagem de John Searle. Ele nos diz o seguinte: do ponto de vista anatômico, as semelhanças são grandes demais para que essa especulação pareça plausível, ainda que remotamente. Do ponto de vista fisiológico, como sabemos, os mecanismos que produzem a intencionalidade e o pensamento nos humanos têm estreitos paralelos com os que se verificam em outros animais. Fim de citação. Então, feita essa breve apresentação do dualismo de substância, a gente vai prosseguir e falar sobre o dualismo de propriedade. Foi com o intuito de fugir das dificuldades que se impõem ao dualismo de substância que alguns filósofos, comprometidos com a irredutibilidade dos fenômenos mentais, propuseram o dualismo de propriedade. Então, aqui nós estamos no dualismo de propriedade, que é diferente do dualismo de substância. Vamos ver o porquê. Essa abordagem postula a existência de uma única substância, a substância física, e de dois tipos de propriedade mutuamente excludentes, as físicas e as mentais. Ao observarmos uma pessoa qualquer, diria o dualista de propriedade, constataríamos que o seu corpo, cabeça, pernas, braços, etc., o seu corpo tem um modo de existência físico. Porém, se analisarmos o cérebro dela, veremos que além de possuir propriedades físicas, muitas delas semelhantes às que são encontradas na cabeça, nas pernas e nos braços, tal órgão também possuiria propriedades mentais. Dessa maneira, poderíamos afirmar que esse enrugado órgão, formado por bilhões de células, que pesa 1,5 kg, possui propriedades que se distinguem e não se reduzem a nenhuma dessas propriedades físicas. Em geral, contrapõem-se os aspectos subjetivo, qualitativo e privado das propriedades mentais à precisão intersubjetiva com que mensuramos os objetos e propriedades físicos. O acesso direto à dor estaria restrito ao sujeito que a experiencia, mas que ele pese 80 quilos seria um dado objetivo, quantitativo e publicamente acessível a qualquer um que disponha de uma balança. Como explica Pereira,
os filósofos da mente se valem dos termos quale, no singular, e qualia, no plural, para se referirem ao caráter subjetivo e qualitativo dos fenômenos mentais que experienciamos quando saboreamos o azedume do tamarindo, vemos a beleza de um flamboyant, ouvimos uma bela canção, tocamos na pessoa querida ou cheiramos um bebê. Abrantes nos alerta, entretanto, que os únicos estados mentais consensualmente considerados qualia são as sensações. Nesse sentido, muitos filósofos negam, diferentemente de Searle, que haja qualquer tipo de aspecto qualitativo envolvido na realização de uma operação matemática, como adição, por exemplo. Para o dualista de propriedade, as propriedades mentais são especiais em dois sentidos. Em primeiro lugar, por conta de sua singularidade biológica. Apesar dos objetos serem constituídos pelos mesmos blocos de construção, os átomos, somente algumas estruturas físicas possuiriam propriedades mentais, a saber, cérebros complexos. Em segundo lugar, a despeito de dependerem ontologicamente dos sistemas físicos que as produzem, as propriedades mentais seriam irredutíveis e inexplicáveis a partir dos conceitos provenientes das ciências naturais, como a física, a química e a biologia. Para mostrar isso, o filósofo Frank Jackson propôs um importante experimento de pensamento, objetivando sustentar a irredutibilidade dos qualia. Imaginemos, diz Jackson, que Mary seja uma neurocientista que sabe tudo acerca dos aspectos físicos e neurofisiológicos das cores. Isto é, que ela domine o conhecimento sobre as leis ópticas, das reflectâncias de luz, bem como da anatomia e da fisiologia das células fotorreceptoras e do córtex visual. Não obstante seu profundo conhecimento científico, ela vive em um mundo preto e branco e, portanto, nunca experienciou visualmente cores que não estas duas. Imaginemos ainda que um dia ela tenha saído do seu laboratório alvinegro e tenha percebido pela primeira vez a cor vermelha de uma maçã. De acordo com essa linha de pensamento, essa experiência visual traria um novo tipo de conhecimento a Mary, a saber, a experiência qualitativa de ver vermelho. Ora, argumenta Jackson, se Mary possuía todo o conhecimento físico sobre as cores à sua disposição e mesmo assim ela aprende um novo fato cromático, concluímos que a sensação de ver vermelho, fato novo, além de não ser física, é irredutível ontologicamente a qualquer tipo de estado ou propriedade material. Com isso, Jackson quer defender que as propriedades mentais estão acima e além da realidade física e que se mantêm intocadas pela explicação físico-biológica da visão. Vamos às palavras do próprio Jackson. A conclusão é que os qualia são deixados de fora da história fisicalista, e a força polêmica do argumento do conhecimento é que é tão difícil negar sua afirmação central de que se pode ter toda a informação física sem ter todas as informações que há para ter. Fim de citação. Searle não admite essa diferenciação e advoga que o mental é físico por ser biológico, ou seja, os fenômenos mentais são fenômenos biológicos tais quais outros processos encontrados no mundo vivo, como a digestão, a fotossíntese e a mitose, por exemplo. Portanto, para sermos exitosos na superação do dualismo de propriedade, devemos rejeitar a terminologia que exclui a consciência do mundo natural e a trata como se não fosse biológico. Com o intuito de denunciar o quanto esse sistema de categorias é problemático, ele, Searle, assevera que o dualista inevitavelmente estará diante de uma encruzilhada se pressupuser que as propriedades mentais estão acima e além das propriedades físicas. Se levarmos em consideração o fechamento causal físico do universo, segundo o qual todo evento físico possui como causa suficiente outro evento físico, teríamos como resultado que as propriedades não físicas são causalmente ineficazes, ou seja, o mental subsistiria como um domínio epifenomênico. Nesse cenário, as nossas sensações, crenças e desejos seriam totalmente irrelevantes para o nosso comportamento, assim como seria ilusória a causação mental. O caminho alternativo seria igualmente problemático, porque se comprometeria, na contramão do que pressupõem as melhores teorias científicas, com a tese de que o universo não é fisicamente fechado. Essa conjuntura asseguraria a eficácia causal do mental em troca de acatarmos a sobreposição causal de certos eventos, isto é,
comprometer-nos-íamos com a sobredeterminação causal por afirmar que um evento físico F asterisco é duplamente produzido por um evento físico F e por um evento mental M. Vamos às palavras do próprio Sully. Sabemos que quando eu levanto meu braço, há uma história a ser contada no nível de disparos de neurônios, neurotransmissores e contrações musculares que é suficiente para descrever o movimento do meu braço. Então, se supusermos que a consciência também funciona no movimento do meu braço, então parece que temos duas histórias causais distintas, nenhuma redutível à outra. E para colocar muito brevemente a questão, meus movimentos corporais têm muitas causas. Nós temos sobredeterminação causal. Fim de citação. O autor da Redescoberta da Mente é da opinião que, apesar da relutância, o dualista de propriedade acaba por cair na velha dualidade substancial, como fica patente no uso de metáforas que insinuam a separação entre os fenômenos conscientes. A consciência se origina do cérebro, mas está acima e além dos processos cerebrais, por ser uma propriedade emergente. Esse modo de pensar nos conduz à imagem da consciência como uma cereja, que por estar acima do bolo, dele difere. Sully enxerga uma inconsistência nessa posição, segundo a qual a consciência, que seria a cereja, é uma propriedade que está acima e além do cérebro, que seria o bolo, afirmando que essa incongruência acaba por minar o monismo físico e passa a incidir em alguma versão do dualismo de substância. Então vamos às próprias palavras do Sully, cito: a imagem verdadeira, se vamos persistir na metáfora do bolo, é que a consciência é o estado em que o bolo, cérebro, está. Oficialmente, o dualista de propriedades diz que a consciência é uma propriedade do cérebro, mas se você considerar propriedades incontroversas do cérebro, como peso, forma, cor, solidez, etc., ninguém diz que elas surgem do ou estão além do cérebro, e somente no sentido especial, algumas delas podem ser descritas como emergentes. Então, feita essa apresentação do dualismo de propriedade, passamos agora para a terceira corrente desse primeiro vídeo, que é o behaviorismo analítico. Uma corrente que se opôs fortemente ao dualismo foi o behaviorismo analítico. Muitos estudiosos consideram como marco da filosofia da mente contemporânea o livro de Gilbert Ryle, The Concept of Mind, publicado originalmente em 1949, que principia resumindo a posição a ser combatida, o mito de Descartes ou o dogma do fantasma na máquina. Vamos às palavras de Ryle. A doutrina oficial, que vem principalmente de Descartes, é qualquer coisa como isto. Com as exceções duvidosas dos idiotas e das crianças de colo, todo ser humano tem um corpo e um espírito. Alguns prefeririam dizer que todo ser humano é simultaneamente corpo e espírito. O seu corpo e o seu espírito estão geralmente reunidos, mas depois da morte do corpo, o espírito pode continuar a existir e a funcionar. Fim de citação. O intento de Ryle é imunizar todos contra o patológico legado cartesiano, valendo-se de análises conceituais com o duplo objetivo de criticar as operações realizadas pelos defensores da doutrina oficial e de situar o conceito mental no tipo lógico adequado. Com o intuito de ilustrar sua argumentação contra o dualismo, ele dá o seguinte exemplo de erro categorial. Se após termos apresentado a reitoria, as unidades acadêmicas, as faculdades, o restaurante universitário e os museus que compõem a nossa instituição, o que responderíamos ao estrangeiro que persistisse perguntando pela localização da universidade, haja visto que ele afirma ter visto somente os departamentos administrativos, as salas de aula e os aparelhos de divulgação científica? Ora, diz Ryle, devemos mostrar que o nosso colega se equivoca ao não observar que a universidade é constituída pela coordenação conjunta dos órgãos burocráticos, espaços didáticos, laboratórios e por aí vai, que ele observou em sua visita ao campus. Consoante o behaviorista, algo semelhante ocorreria quando nos emocionamos ao ler um poema, sentimos dor de dente, desejamos um chocolate ou cremos na Bíblia, tendo em conta que não estaríamos nos referindo a eventos mentais interiores, mas tão somente ao nosso comportamento, seja ele real ou potencial. É justamente por esse motivo que ele pretende preservar a equivalência semântica quando traduz a crença de Tomé no cristianismo nas seguintes descrições comportamentais. 1. Se lhe oferecerem de presente a Bíblia ou o Corão, ele optará pelo primeiro. 2.
Se lhe perguntarem em qual livro Deus se revela, ele responderá que é na Bíblia. 3. Se lhe questionarem sobre os 10 mandamentos, ele afirmará que são de autoria divina. 4. Se houver oportunidade, ele pregará a mensagem bíblica. Uma crítica inicial a essa proposta teórica se reflete no repúdio de sermos reduzidos a pura e simples mecânica comportamental, desconsiderando-se para tal fim a totalidade dos fenômenos subjetivos e qualitativos que constituem a rica vida mental que todos nós, inclusive os behavioristas, experimentamos. Em outras palavras, haveria uma distinção de tipo entre a crença cristã e a observação comportamental de Tomé. Para ser consistente, essa análise deveria levar em consideração a indeterminação e o número potencialmente infinito de vias relacionadas à crença religiosa de Tomé, e não apenas os 4 condicionais listados anteriormente. Esse tipo de exame também padece de circularidade, porque o behaviorista deveria lançar mão de hipóteses adicionais não explicitadas para sustentar que a crença no cristianismo se traduz comportamentalmente na inclinação de ser presenteado por uma Bíblia. Caso Tomé possua 10 traduções comentadas da Bíblia em diferentes línguas, seria provável que ele preferisse ganhar o Corão de presente. Na verdade, a lista de regalos, de presentes passíveis de corroborar a crença de Tomé seria deveras extensa, sendo muito difícil determiná-la precisamente. A disposição comportamental de preferir a Bíblia também assume subrepticiamente que Tomé sabe e gosta de ler, o que obviamente não é necessário. Por fim, querer ganhar uma Bíblia só faz sentido se Tomé acreditar que ela não virá com páginas em branco, que ela está redigida em língua compreensível, que sua mensagem não foi corrompida por editores inescrupulosos e por aí vai. A tentativa de se explicar a crença de Tomé no cristianismo através de sua conduta de pregação evangélica é malograda porque o comportamento que pretende esclarecer o estado psicológico é ele próprio intencional. Ou seja, os movimentos corporais de pegar a Bíblia e sair de porta em porta anunciando que Jesus é a nossa salvação e a solução para todos os nossos problemas só podem ser denominados ações se forem causadas por intenções, que são tão mentais quanto o que se pretende elucidar, a crença de Tomé. É guiado por linha de raciocínio semelhante que Searle afirma que o behaviorista estaria diante de um dilema, pois ou ele considera que o comportamento é intencional ou não. Por um lado, permaneceria o elemento mental, se admitir que o comportamento é intencionalmente causado. Por outro, caso não se defenda isso, vamos às palavras do próprio Searle. Temos de interpretar o comportamento como uma série de movimentos corporais, descritos tão somente como movimentos corporais. E nenhuma análise dos enunciados sobre crenças, desejos e intenções em função de enunciados sobre os movimentos corporais jamais será suficiente, porque os movimentos ainda não são ações humanas, e a noção de um movimento corporal em si mesmo é insuficiente para qualquer análise dos estados mentais. Fim de citação. Desse modo, o filósofo estadunidense reitera que só podemos acreditar em algo ou desejarmos alguma coisa se tivermos uma rede com diversas crenças e desejos. Porém, como o conteúdo intencional não é autointerpretativo, Searle postula que a rede necessita de um pano de fundo, de um background, constituído por habilidades pré-intencionais. Vamos às palavras de Searle. Todos os fenômenos intencionais, quer sejam crenças, desejos, esperanças, medos ou outros, pressupõem capacidades não intencionais de background para que possam funcionar. Com isso, quero dizer que os estados intencionais somente determinam suas condições de satisfação e, portanto, somente funcionam como estados intencionais se for pressuposto um conjunto de capacidades que nos permitem aplicar os estados intencionais. A intencionalidade não é, por assim dizer, auto-interpretante ou auto-aplicativa. O ponto importante dessas habilidades de background é que elas mesmas não são representacionais. Não consistem num conjunto de regras, crenças ou outros tipos de representações. Fim de citação. Bom, encerramos por aqui esse nosso primeiro vídeo sobre filosofia da mente.
Então, nele a gente apresentou genericamente 3 propostas teóricas que se debruçam sobre o problema mente-corpo: o dualismo de substância, o dualismo de propriedade e o behaviorismo analítico. E você, o que você achou? Você se identificou com alguma dessas correntes? Discorda de alguma crítica que apresentamos? Enfim, fique à vontade para expressar sua opinião nos comentários a este vídeo. Se quiser se aprofundar, listamos algumas fontes bibliográficas que podem ser úteis. Desejamos desde já uma boa leitura. Aproveitamos também para fazer um convite, para que você acesse as redes sociais do projeto Gaia Nefelibata, para que você se inscreva em nosso canal do YouTube e, caso goste, curta os nossos vídeos. Com isso, você nos estimula a continuar produzindo conteúdo de qualidade e nos auxilia na divulgação de nossos materiais junto ao grande público. Em nosso próximo encontro, exporemos a teoria da identidade, mente-cérebro, o funcionalismo e o fisicalismo eliminativista. Enfim, abraços fortes e até breve. Tchau.